A nova medicação que cura o autismo, o ácido folínico. É isso que eu tenho visto nas redes sociais nos últimos meses. E principalmente quando aparecem notícias como essa. Estados Unidos acaba de aprovar a primeira medicação para o autismo, o ácido folínico para o TEA. E hoje eu preciso trazer para você com clareza as indicações, a dose, principalmente à luz da ciência, para que você não cometa erros. E como pediatra, pai de 2 crianças autistas, eu deixarei um roteiro ao final desse vídeo para você a partir de agora seguir. Nos últimos meses, as manchetes como essas encharcaram as redes sociais. E depois disso, os consultórios. Agora, o pai e a mãe de criança autista, ela quer a prescrição do ácido folínico. E antes de mais nada, deixa eu te esclarecer. Ácido folínico é diferente do ácido fólico, aquele comum de farmácias. Cuidado, não cometa esse erro. E por que isso virou um assunto tão importante no autismo? Porque alguns pesquisadores mostraram uma falha específica em anticorpos relacionados à absorção da vitamina B9, do metilfolato, no cérebro. E a falha desta vitamina no cérebro pode ter repercussões negativas. E tudo ganha mais notoriedade quando um artigo importante publicado em 2024 mostrou um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, que a gente chama de alto nível de evidência. E aquilo que a gente chama de alto nível de evidência mostrou que, em grupos separados, de crianças que receberam ácido folínico versus o grupo placebo que não recebeu, após algumas semanas, isso mesmo, algumas semanas, aqueles indivíduos que tinham tomado ácido folínico tinham melhorado a linguagem, comportamentos adaptativos e sintomas centrais do espectro. Realmente é uma notícia animadora. A internet explodiu. Profissionais de saúde, educação, especialistas e influenciadores por todo o mundo dizendo: existe uma medicação que melhora de fato o autismo, principalmente na fala, que é onde realmente tudo dói. E tudo ganha ainda mais força quando começa a circular outras informações, como essas. O governo dos Estados Unidos aprovou a medicação do autismo. E é aqui que eu preciso ser muito claro com você. E isso daqui não é uma verdade. O FDA, que é a organização dos Estados Unidos que faz esse controle e aprovação de medicações, ele não aprovou o ácido folínico para tratar o autismo. Até hoje, as únicas 2 medicações que são aprovadas para comorbidades ao autismo são os antagonistas dopaminérgico risperidona e aripiprazol. E ambas são para comportamentos comórbidos e não necessariamente o autismo. Nem leucovorin, nem ácido folínico, nem ácido fólico, nenhum deles é aprovado pela FDA para tratamento do autismo. O que aconteceu foi outra coisa, mas aí a internet distorce a verdade e a gente apenas propaga, a gente repete as coisas sem olhar à luz da lupa de uma forma mais profunda. O FDA iniciou um processo de avaliação desse ácido folínico para deficiência cerebral de pessoas, incluindo, lógico, pessoas autistas. E isso é completamente diferente. E isso não quer dizer que o ácido folínico foi aprovado para o FDA. A gente está avaliando estudos com pessoas com deficiência naquela área específica. E a mãe, no meio de tudo isso, recebendo essa bomba de informação, ela agora encontra a cura para o seu filho. E agora vem a parte mais dura. A mãe que paga a consulta, pede prescrição de ácido folínico, faz a tal agora o exame FRAT, porque de forma muito sensacionalista, muitos profissionais têm um exame que dá para ver se a sua criança tem o ácido folínico faltando, se não tem, para que possa prescrever, para que ela possa falar. Precisa entender que em janeiro de 2026, agora, os mesmos autores desse estudo duplo cego, randomizado, com caso controle juntinho, eles afirmaram que aquilo que eles descreveram no seu artigo, era no final das contas uma mentira. Sim, uma mentira. Os próprios atores reconheceram que existia inconsistência nos dados, falhas metodológicas, problemas na integridade científica, viés e ética questionável. Ou seja, o estudo não se sustenta. Esse mesmo estudo que essa mãe está utilizando para argumentar o uso de ácido folínico nos seus filhos, para argumentar a justificativa de fazer um exame que não é padronizado, que custa 2, 3 mil reais, pagando consultas com especialistas, justamente para fazer a prescrição, era apenas uma mentira. Aquilo que parecia ser uma ciência sólida, brincou com vidas e a esperança de muitas famílias. Era uma narrativa científica mal construída, que no final das contas sempre defende alguns interesses, principalmente quando a gente olha mais longe. E quem sofre com tudo isso? Sempre a mãe. E a criança por consequência.
A mãe que se apega à esperança, eu entendo, e que vê promessas onde deveria haver cuidado. Muitas vezes pagando caro, muitas vezes se frustrando, muitas vezes se culpando, achando que é culpa dela, do filho dela não evoluir, mesmo oferecendo as vitaminas específicas que a internet apresenta. Eu entendo essa mãe. Eu já fui o médico que comprei vitamina de R$1.000 chamado Speak D. Eu já fui o médico que dei protocolos que apresentavam para os nossos filhos, porque o meu filho de 2, 3 aninhos de idade, ele não falava, ele não olhava, ele não brincava, então eu te entendo. Mas a verdade precisa ser dita. Significa que você não pode dar ainda mais notoriedade para qualquer coisa que falam para os seus filhos. E eu não estou dizendo que oferecer a vitamina B9, o ácido folínico, seja ruim. Muito pelo contrário, você pode dar. E o que não podem é mentir para você. Muitas crianças têm sim deficiência de ácido folínico, de vitamina B12, muitas crianças têm deficiências do complexo vitamina B como um todo, vitamina D, ferro, anemia ferropriva. E todas essas falhas de micronutrientes, eles impactam na vida dessa criança. Eu trabalho com autismo há mais de uma década. E se eu pudesse te entregar uma fórmula simples, eu entregaria, mas não há. Não existe. O que de fato funciona bem mesmo é um sono ajustado, uma rotina, é retirar as telas, é atividade física regular, a psicoterapia, ambiente adaptado, disciplina. E ao invés de uma vitamina, e não que você não possa utilizar, eu te afirmo, tem algo que melhora muito mais a ansiedade, a linguagem, a socialização, a motricidade, a hipotonia, as áreas específicas do cérebro. Sabe o que é? Atividade física regularmente. Eu te falo mais, existem tantas outras coisas que são essenciais, como por exemplo, de fato um sono. Mas na contramão, essa mãe sempre busca uma solução mágica, porque as pessoas utilizam da dor para argumentar uma prescrição. Poucas intervenções fazem tanto quanto uma rotina, um sono, a restrição de telas, a atividade física. Eu trouxe para vocês aqui artigos, eu trouxe para vocês a retratação, eu trouxe para vocês a manchete, eu trouxe acima de tudo para vocês a verdade. Eu estou no autismo há bastante tempo, eu já vi doses de vitamina D altíssimas serem a cura, eu já vi doses de vitamina específica serem a cura, eu já vi o ômega ser a cura, eu já vi os óleos essenciais serem a cura. A verdade é que tudo isso é fumaça, isso vem e vai. O que funciona mesmo é o comprometimento de vocês. O FDA não aprovou essa medicação para o autismo. O ácido folínico não é um tratamento comprovado para o autismo. Prometer isso não é ciência, é ilusão. Cuidado com esse excesso de informação na internet. Todos os dias eu estou aqui, inclusive todos os dias 7 e 17 na minha rede social, no Instagram, eu faço uma live com convidados para conversar sem sensacionalismo ou cura milagrosas. Esteja lá. No autismo o caminho não é mágico, ele é diário, ele é disciplinado, ele é humano. E é isso que você precisa entender e é o que eu vou continuar defendendo. Que Deus abençoe muito a sua vida, de você, mãe de autista. E eu juro, quando tiver uma cura milagrosa, eu vou ser o primeiro que vou trazer para vocês.